Agora sim, ao vivo, né, gravando também, a nossa aula de hoje, o foco é ideias em produtos digitais. Como é que funciona? O que é que vem a ser isso? Porque, vê só, é muito comum estarmos naquele momento de devaneio, né, planejando um e-book, um treinamento já em videoaula, isso, aquilo, outro. Só que a gente esquece do pequeno detalhe, é vendável? Porque, veja só, às vezes chega muito aluno para mim com algumas dúvidas sobre aula, no caso, sobre a criação de e-book, principalmente, e o que eu vejo muito é uma visão ainda muito acadêmica. Não é que é errado, mas veja só, se você está no mundo offline, como nós costumamos dizer, ou seja, está no mundo normal, né, e está querendo vir para o online, o que é que acontece no online? O formato acadêmico é um formato que não é vendável. Felizmente ou infelizmente, ele não é vendável, né? Assim, eu vou dar um exemplo aqui com um projeto que eu participo, chamado Bichos da Caatinga. E nesse projeto, o grande objetivo nosso é popularizar o bioma caatinga o máximo possível. Usar coisas mais populares, utilizando fotos, mas é basicamente fotos e vídeos, né? E uma das coisas mais comuns que nos deparávamos, agora menos, mas antes mais, é que a universidade detinha lá uma série de conhecimentos bons, importantes, e que a academia tem que ter esse nível mesmo de conhecimento, lógico. Só que esse conhecimento ele não mudava assim, o formato de linguajar para que o povão pudesse assimilar e entender. Então, entenda, não é que eu estou chamando a grande população de burra, mas que a gente precisa então adaptar a linguagem para o público. Exemplo, eu não posso vir aqui estar tratando com vocês determinado, não é que vocês não vão poder, mas é que não chegaram ainda nessa fase de precisar daquilo. Então tem coisas que eu não vou estar precisando dizer ou falar. Mas aí muitas vezes o básico não é feito. Então às vezes o pessoal está com um e-book com um tema muito bom, muito interessante, só que é um tema extremamente acadêmico, extremamente técnico e que não há nenhum, como a gente costuma chamar na copy, não é nada sexy, não é nada atraente. Quando você lê o tema, por isso que a maioria dos especialistas em persuasão, em ofertas irresistíveis, coisas do tipo, costumam dizer que nós temos que passar o máximo de tempo possível pensando no nome do produto ou na headline, é onde nós temos que gastar o máximo de energia possível, porque é o que vai atrair, é feito um livro. Quando a gente vai comprar um livro, a capa ela vai falar muito. Então, muitas vezes o pessoal passa mais tempo, inclusive, planejando a capa do que o livro. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu estou com uma meta para esse ano de escrever um livro que ele vai se tornar físico, né? Ano, desde 2020 eu venho escrevendo, 2021 eu fui um pouco relapso, eu confesso, eu foquei mais em querer produzir produtos que fossem de venda rápida, né, de consumo rápido, mas aí em 2022 eu vou continuar, lógico, tendo esses tipos de e-book, de material, mas eu estou com o planejamento de montar um material um pouco mais denso, um pouquinho mais encorpado, e aí vai ser um livro físico. E é interessante é que o que eu estou passando nesse momento, eu comecei a planejar essa semana o livro, é o nome do livro e a capa. Olha que maluco, é porque no meu caso, e da maioria das pessoas deveria ser assim, eu não sei, pelo menos comigo funciona melhor, eu fico planejando o nome do livro e a capa, eu fico visualizando como é. E aí, inclusive, à medida que eu vou construindo a carta de vendas, eu já estou imaginando como é que eu vou vender, o que é que o meu livro vai ter para ele se tornar vendável. E à medida que eu vou escrevendo, vou redigindo esse breve resumo, eu termino tendo ideia para o meu conteúdo. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: antes de escrever o seu e-book, de gravar o seu treinamento, a primeira coisa é colocar
Deixa eu só colocar já aqui, né? Colocar todas. Opa, peraí. Colocar todas as ideias no papel. Se seja interessante, que não seja interessante, você vai anotar. Então, esse é o pontapé inicial da sua jornada. Por que isso? Que é aquilo que eu disse, você vai colocar. E aí vem uma coisa, inclusive, que é interessante você observar, que é o seguinte: esse tema, esses temas são interessantes para vender, porque entenda, mais uma vez, ninguém está atrás de caridade. Se você está na internet e saiu do mundo offline para o mundo online, é porque quer vender. E aí, para se tornar uma coisa irresistível e vendável, tem que ser algo atraente, algo que realmente seja interessante se ler e que as pessoas, lógico, possam aprender, né? Que seja algo realmente interessante. E aí, esses temas são interessantes para vender, porque o que, é que acontece? Mais uma vez, às vezes é um conteúdo, eu estou com um e-book, professor, de 200 páginas. Beleza. Só que quando a gente vai ver o tema que está lá, é um tema extremamente carregado tecnicamente. E isso, aí vem a pergunta: será que esse conteúdo tem condições de se tornar um e-book? Quem é que vai comprar? Quem é o público? Então, por isso que você também tem que analisar o seguinte: começar a. Opa! Deixa eu colocar aqui. Não é bem estudar. Não seria a palavra. Comece a analisar os prováveis concorrentes. Então você vai ter que começar a analisar os seus prováveis concorrentes. O que é que eles estão fazendo? Né? Veja, quando você faz isso, não é que você vai meter o marqueteiro copiador, como dizem os colegas meus. Mas você vai analisar, poxa vida, olha, essa pessoa que já está vendendo, já está numa fase diferente da sua. Você ainda está na ideia, no campo de ideias. E aí você vê que tem outras pessoas que já estão, né, nessa parte de vendas. E aí você vai analisar, poxa vida, essa pessoa que é do mesmo nicho que eu, que é da mesma área que eu, está tratando desse mesmo tema que eu quero tratar, só que de uma forma mais leve. Por quê? Aí você vai tentar entender. Muitas vezes você vai terminar comprando o produto, mais uma vez, não é para copiar, mas para entender por quanto é que essas pessoas estão vendendo esse material, se é um e-book, se é um treinamento, se é uma consultoria, uma mentoria, workshop, imersão, o que é que essas pessoas estão fazendo, estão vendendo? É perpétuo, ou seja, vende todos os dias. Ela só usa o processo de lançamento em um período do ano, ou algumas vezes ao ano, ela, né, faz um processo, alguma estrutura de aula ou aulas, e depois faz a oferta lá do seu produto. Tudo isso você tem que levar em consideração aqui para ideias em produtos digitais, para transformar ideias em produtos. Então, o primeiro passo sempre vai ser, os primeiros passos, melhor dizendo, sempre vão ser esses: jogar as ideias mesmo, escreva. Aí depois você aí começa a fazer um pequeno filtro. Esse é um tema que realmente é interessante e é relevante, né? Aí começa isso, benchmark, comparação, analisar. Esse é o processo, né, que você tem que fazer. Porque o que é que acontece? Se alguém já está vendendo, é porque de alguma forma essa pessoa já validou, já fez inclusive um processo parecido com o seu, ou foi na tentativa e erro até chegar ao ponto de acertar, né? Então, alguma coisa, tudo isso você tem que começar a analisar, começar a fazer, né? Por exemplo, nos meus trabalhos de consultoria, eu costumo fazer com algumas pessoas, né, que me contratam e tudo, a gente fecha consultorias, tanto consultoria padrão, né, por exemplo, 6 meses. Tem até um novo formato que eu estou trazendo, que é a consultoria, né, de 2 horas, que eu chamo de consultoria primeiros passos. Tanto nessa consultoria primeiros passos, ou numa consultoria um pouco já mais complexa, né, que tem um acompanhamento um pouco maior, em todas elas nós precisamos preencher algumas informações, né? Porque o que é que acontece? Às vezes as pessoas nem sabem da quantidade de possíveis concorrentes que ela tem.
Ah, não tem ninguém não, calma, vamos pesquisar direito, né? Vamos analisar se as pessoas estão procurando. Então, tu tem algumas ferramentas também que nós utilizamos para ir em busca dessas informações, dessas análises, né? Do mesmo jeito quando eu pego cliente de tráfego pago, eu também vou fazer a mesma análise, eu vou pesquisar concorrente, os pontos fracos, pontos fortes, tudo isso a gente vai montando, né? E aí vem outra coisa. Percebeu? Eu fiz só uma análise. Eu ainda estou no campo das ideias, mas eu não cheguei disso. Olha, vai ser esse produto. Aí vem outra coisa importante. No que você é bom? Eu tenho essa mania. O é no que você é bom. O é do você, C maiúsculo. No que você é bom. Quando eu me refiro no que é bom, eu estou me referindo à escrita, a falar barra ensinar, a, por exemplo, resumir as coisas. Perceba, vão existir outras aptidões, mas basicamente podemos focar, digamos, nessas aqui. Escrita, sobre a questão de ter uma facilidade de falar ou ensinar e de resumir as coisas. Às vezes, Pablo, eu tenho essas 3 aptidões aqui, eu tenho essa facilidade desses 3 níveis, então beleza. Por que isso? Qual é a vantagem disso aqui? Porque eu tenho que ter isso. Acontece o seguinte, vamos fazer agora um breve resumo. Eu comecei a jogar várias ideias no papel, né? Minhas ideias. Comecei a ver esses temas, fazer um pequeno filtro realmente de que fato, né, de que alguns são vendáveis ou não. Aí eu vou começar a pesquisar os concorrentes. Inclusive, pode até acontecer de algum tema que você achava que não era nem interessante para vender. Isso aconteceu recentemente. Esses dias eu me deparei, poxa vida, eu não estou acreditando. Como é que essa pessoa está faturando 50 mil por semana e eu não? Um produto, não vou dizer aqui o produto, questão ética, não é, e tal, moral, principalmente, mas um produto besta a pessoa. Eu soube, entrei em contato, eu tenho contato com vários gestores de tráfego e tudo, e um deles que é amigo meu e que é o gestor de tráfego dessa pessoa, e é um conteúdo extremamente basicão, básico. E essa pessoa está faturando, em média, 50 mil por semana. Um produtinho de 37, é de R$ 39 que está vendendo agora. E aí tem os upsell e tal, mas o produto principal dessa pessoa é 30 e pouco reais. Eu fiquei, puxa, essa pessoa está fazendo, então eu também posso. Lógico que assim, é um tema extremamente que eu achava que não era vendável. Essa pessoa provou o contrário. Então, isso também pode acontecer na sua análise. Um tema que você achava que não dá muito valor, quando você vai pesquisar os seus concorrentes, ou enfim, pessoas que são do seu nicho, você percebe isso. O porquê disso aqui? Né? Acontece o seguinte: quando nós vamos idealizar, e aí começa agora a chegar o seguinte, começa a funilar, né? Aquelas ideias que você teve no início, elas vão começar afunilando, por quê? Você jogou várias ideias no papel, viu aquelas que não era tão viável, confirmou ou não, baseado no seu nicho, nos concorrentes e em outras coisas que você pode fazer, analisar de uma forma geral, o YouTube, por exemplo, Instagram, Facebook, enfim. E você começar a analisar, então, no que eu sou bom. Porque tenta entender o seguinte, agora vamos para a grande questão. Eu sou o defensor número 1 do e-book, né? E aí muita gente chega para mim e diz assim, mas Pablo, eu sou péssimo na escrita. Beleza, e eu preciso para ontem. Então você vai ter que fazer o quê? Pagar para alguém fazer. Aí vem outro problema. Certo, mas como é que eu vou ter o controle do conteúdo que essa pessoa vai desenvolver nesse meu e-book? E aí o que é que vai acontecer? Simples. Aí vem a sacada. Você vai pegar o seguinte: você vai pegar um tema, você vai escolher. Vou fazer o seguinte aqui, que eu não fiz até agora. Para me ter feito isso, eu não fiz. Espera aí.
né? Aqui foi. Porque caso eu disponibilize, fica mais fácil. Aqui foi 2. Aqui foi 3. 4, né? Ele não fica numa ordem. Quer dizer, fica, né? Aqui não coloco. Agora, 5. Criando o produto. Agora foi. Teclado aqui. Criando o produto. Como é que eu vou criar o produto? E aí, se o foco vai ser um e-book, e como é que eu vou ter o controle do conteúdo? Seja eu que vai escrever o e-book, ou vou mandar alguém escrever o e-book, ou enfim, eu melhorar, né? Você vai simplesmente fazer o seguinte: você vai criar uma palestra. Vai criar uma palestra. Você vai, deixa eu dar um zoom maior, porque muita gente assiste pelo celular, né? Então você vai criar uma palestra que vai ter começo, meio e fim. Nesse processo de criação de palestra, não vai estar ainda nem. Eu não estou nem entrando em detalhes do processo de persuasão, de coisa do tipo, que você tem que ter. Né? Simplesmente, Sônia, quer falar? E sim, Pablo, talvez seja um pouco bobo, mas eu faço isso com os meus alunos. Às vezes a pessoa é ruim para escrever, mas a pessoa consegue falar sobre aquele tópico, né? Dependendo do microfone da pessoa, e tem o Word, que você liga ele e pede digitação por voz. Ou seja, se a pessoa conseguir falar do que ela quer escrever, ela vai falando, e o Word vai copiando tudo. A digitação por voz vai mandando para o papel aquilo que a pessoa está falando. Depois, o trabalho seria correção, sei lá, concordâncias, enfim. Mas, quando a pessoa fala, às vezes ela fala melhor do que escreve, né? Então, Sim. eu não sei se é uma dica boba, mas eu toda vez que eu estou meio assim com preguiça de escrever, eu abro o Word, ligo o meu microfone e vou falando. E se você falar numa velocidade normal, assim, dando um tempo, você tem um texto bem legal. Sim, é uma grande possibilidade você fazer esse processo, né? E aí, quando você for montar, ou colocar já para gravar e ele fazer o trabalho, né, de escrever, lógico, vai ser literal, mas aquilo, né, que foi dito por Sônia. Você simplesmente monta ele em passos, por exemplo, em até 5. Não acho interessante mais do que isso, uma quantidade menor. E aí, até quando for, né, for redigir tudo, for montar, fica até mais fácil. Fica mais interessante para a sua cabeça você montar. Pablo, mas o conteúdo ele vai ser mais amplo, cabe mais passos. Aí é onde entra o detalhe. O seu foco, aquela questão aqui, ideias em produtos digitais. O seu foco, no final das contas, do processo todinho, é fazer com que criar um produto e que ele tenha começo, meio e fim. Que alguém que está no ponto A, ao final da palestra, por exemplo, essa pessoa possa chegar até o ponto B. Que no e-book, essa pessoa que estava no ponto A possa chegar até o ponto B. Mesmo que para isso só tenha 3 passos. E os outros passos? Aí vai ser um outro material que vai aprofundar mais, o que vai fazer isso, aquilo, outro. Mas é extremamente importante você dar alguma vitória naquele material que a pessoa está consumindo. Até mesmo se é um material gratuito. Você tem que entregar alguma vitória para aquela pessoa. Porque isso vai ajudar, isso ajuda muito. Imagine só você iniciar numa aula e na conclusão dela, vocês, poxa vida, mas foi
trocentos conteúdos aqui, não sei quantos mil tópicos aqui, eu não entendi nada. É melhor só ter. Então, a simplicidade, muitas vezes, ela vai se tornar bem mais, principalmente no mundo digital. Então, o processo de simplificar vai estar sempre. Um exemplo mais de simplificação do que o Google basicamente é a logomarca e um canto para você digitar. Simples assim. Quer máquina mais sofisticada do que o Google por trás é uma mega engenharia, né, de informática, um robô extremamente avançado. E tá simplesmente uma logo com um campo, um botãozinho lá. Então perceba, então a simplicidade não quer dizer que é uma coisa fácil, simplicidade não quer dizer que é alguma coisa que é barata, né? Inclusive, o fato de você conseguir tornar aquilo simples faz com que seja muitas vezes caro. Por exemplo, tem consultorias de pessoas aí que são extremamente caras. E que às vezes o pessoal até diz: poxa vida, essa pessoa me cobrou R$ 5.000 só para me dizer isso. Sim, mas vamos analisar. Ela conseguiu condensar de forma simples tudo aquilo que você precisava ouvir. Você tomou a direção certa, o caminho a seguir. Então, quando for construir esse produto, transformar essa ideia num produto, então o primeiro passo é monta. Pode até, se você tiver vergonha, não quiser gravar ao vivo, ou não achar que não tem público, grava mesmo tem vários mecanismos de gravar no Zoom, Google Meet, né? Até antes de começar lá que eu estava falando de alguns exemplos aqui, né? Se você for sozinho, no Zoom tem como fazer a gravação, né? Você sozinho. Enfim, tem várias. Tem o próprio OBS, que é um pouquinho já mais. Não tão sofisticado, mas que exige um pouquinho mais de conhecimento. Tem o StreamYard, que pode ser utilizado também nesse formato. Vão ter. Ferramentas não vão faltar, né, para você utilizar, mas é a questão até de você destravar e ver. Acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu liberei um treinamento, né, que está sendo liberado de forma gratuita, mas ele foi o segundo a ser feito. Eu fiz um primeiro que durou 52 minutos. Era dividido em 3 passos: passo 1, 2 e 3. Só que eu não gostei do passo 2. Eu dei a aula e ficou aquilo me incomodando. No dia, subi a aula, comecei a fazer captação para ela, ou seja, as pessoas começaram a se cadastrar para assistir a aula. E no dia seguinte eu disse: olha, eu vou mudar minha aula. Eu até comentei com minha esposa: eu vou regravar e vou mudar o passo 2. Quando eu mudei o passo 2, ficou mais compreensível, ficou mais tangível para aquilo que eu queria, para o objetivo que eu queria. Aí gravei e tal, tirei a antiga aula e coloquei a nova. Isso também, isso eu só fui ter certeza como. Eu planejei, achava que o passo 2 estava correto. E eu só fui ter certeza que estava errado quando eu gravei a aula. Então isso também pode acontecer. E aí, com tudo isso planejado na sua cabeça, essas informações frescas na sua memória e tudo, e aí tem como você dar os próximos passos de construir um produto, um e-book, por exemplo, né? Ou pegar essa própria palestra mesmo, que já está pronta, e transforma num treinamento de uma aula só mesmo, ou manda cortar, ou se você souber cortar em partes, né? Tudo é questão de análise. Eu sou o mais prático possível. Eu vendo alguns treinamentos que tem treinamento meu que como se fosse um aulão mesmo de 50 minutos, 1 hora e é direto. Já tem alguns conteúdos que são um pouquinho mais que tem a ver com processos, e aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu prefiro cortar. Aula 1, módulo 1, aula 1, 2 e 3, módulo 2, aula 1 e aula 2. Vai depender também do conteúdo, certo? Quando são processos que você vai explicar um processo um pouco complexo, né? Então, se faz necessário, por exemplo, usar uma ferramenta como essa, usar slide. Às vezes, como é um conteúdo um pouco mais livre, entre aspas, eu gosto de usar esse tipo de ferramenta como o Mindomo, o MindMaster e outros tipos, porque isso vai terminar ajudando. Meio que lógico que tem um conteúdo que está aqui anotado, mas também faz um pouquinho que, principalmente se você é do improviso, né?
você que trabalha um pouquinho mais com improviso, apesar de ter o conteúdo que está aqui escrito, você fica mais solto, pelo menos eu fico mais leve do que num slide. Então, quando tem slide, eu deixo um espaço em branco para que eu possa digitar e colocar minhas ideias lá. Sônia, é Sônia aqui, tem alguma... Acho que você vai falar alguma coisa. Sim, Pablo, é certo, todo mundo tem dificuldade para escrever, porque, assim, para colocar as ideias em ordem, o mapa mental ajuda bastante, não ajuda? Sim, sim. Sim, muito. Exatamente como? Porque tem o fluxograma que tem no PowerPoint e tal, né, para organizar as ideias. E eu vejo o mapa mental e eu já usei, já brinquei com ele, mas na prática ele não consegue me ajudar. Por quê? Ó, essa questão também de isso vai depender do processo de aprendizagem, vai depender muito de cada um. Tem pessoas que são um pouco mais visuais e são visuais usando uma certa lógica. Por exemplo, em etapas. Por exemplo, quando eu vou... Toda a aula que eu costumava dar aos meus alunos do lado do ensino médio, eu tinha que dividir em blocos, em etapas. Etapas até em tempo. Eu até sabia dar a pausa do tipo, eita, vão ter 5 etapas aqui, por exemplo, eita, vou explicar a fotossíntese, vou explicar em 3 etapas, vai dar uns 20 minutos, eu vou dar uma respirada com eles, vou dar um exemplo, vou dar uma brincada, entre aspas, vou dar uma piadinha, dar aquele momento respirada, e aí eu volto de novo, mais 20 minutos e deixo os últimos 10 minutos para alguma outra coisa. Então, até o tempo também. Mas isso aquilo que eu disse, é de cada um. Tem gente que com o mapa mental vai funcionar melhor. Tem outras que vai ser preciso você estar anotando suas informações, por mais que tenha um mapa mental. Né? Tem pessoas que eu tenho o meu caderno aqui, um dos muitos cadernos, né? Mesmo com o mapa mental, eu prefiro escrever as minhas informações. Isso fixa mais. Então, são sugestões, mas aí especificamente para a criação do produto, né, para a criação do produto, é tentar seguir mais ou menos essa lógica que eu estou trazendo aqui. E aí vem um detalhe importante. O 5 ou o 6 vem primeiro, vai depender. Né? Tem pessoas que já preferem, antes de ir para criar o produto propriamente dito, pensar já no problema. Aí vem um detalhe interessante. Esse problema que você vai pensar é um problema central e que você vai ter que dividir em 3 pilares. O seu objetivo é dividir esse problema em 3 pilares. Para resolver ele, você tem que dividir em 3 pilares. Um exemplo, para vender pela internet, eu preciso de pelo menos 4 pilares. Eu preciso que as pessoas saibam criar um produto digital, que elas conheçam sobre copy, que elas conheçam sobre tráfego pago e que elas entendam de processos que são funis de venda. Então, elas precisam de pelo menos 4 coisas. Então, 3 ou 4 pilares. Então, pega um problema grande lá que você encontrou na sua pesquisa, na sua análise, né? E aí você vai ter... Esse aqui de mão na massa é mais para você testar e ver, né, se é aquilo que você quer e tudo. Mas do 6 é quando você vai dizer, poxa vida, eu preciso pegar 3 pilares. Então, pilar 1, vou pegar pilar 2, pilar 3. E aí você vai pegar esses 3 pilares e vai nomear. Para eu conseguir resolver esse problema grande aqui, preciso disso e disso. Ou até 4, né? E aí o que é que vai acontecer? O problema central, principal, vai ser seu produto mais caro. Vai ser seu high ticket. Vai ser sua consultoria, vai ser sua mentoria, vai estar aqui mais caro. E os pilares vão estar os produtos.
Então, por exemplo, no meu caso, né? Então, por exemplo, eu tenho produtos sobre criação de produtos. Eu tenho vários produtos desse nível. Eu tenho vários produtos que falam sobre copy. Tenho poucos produtos ainda que falam sobre funil de vendas. Pilar 4, que é o tráfego pago. E, por sinal, não tenho nenhum produto nesse nível, tá? Até para montar aquilo que eu comentei antes de estar gravando, meus pilares novos que eu tracei, vai ter até produtos ligados nessa área. E aí eu vou começar a atacar. Por exemplo, nesse primeiro momento eu estou aqui, nessa etapa, nesse pilar 1. É o básico, as pessoas precisam saber pelo menos criar um produto digital. Lógico que depois nós vamos trabalhar o conceito de persuasão, como é que vai ser o processo de vendas, que tipo de funil, se perpétuo, o que é, e depois vamos rodar o tráfego para amplificar tudo isso. Então, são etapas que tem que seguir. E isso tem que estar muito claro na sua cabeça, que vai ter que ter um problema central, grande, e que a solução dele você vai ter que dividir em pilares. E aí, cada pilar desse, você pode tirar aqui, ó, 10 produtos disso, 10 disso, 10. Enfim, uma infinidade. Aí, o que é que o pessoal costuma muitas vezes fazer? Tem esse problema central, aí cria um produto grandão, Frankenstein gigante, com 10 módulos, 8 horas de aula, tentando ensinar tudo isso que está aqui. Aí imagina só, aí chega o pobre coitado aluno, e aí vê 10 horas de aula de conteúdo, onde você vai conseguir aprender isso, aquilo, outro, o cara vai, puxa vida. Quer dizer que eu vou ter que passar, no mínimo, mais de 10 horas, né? Tem 10 horas de conteúdo, mas ainda eu vou dar pausa para poder analisar, anotar e depois colocar em prática. Então, eu vou ter, no mínimo, 10 horas para aprender isso, para depois estudar, montar todo o processo, colocar em prática, para eu conseguir finalmente isso. Então, perceba que na cabeça do aluno isso torna-se um pouco complexo. Mas quando eu digo, olha, você precisa começar a sua jornada no digital. Vamos aprender a criar um produto. No momento que você souber criar o produto e começar a tentar vender, você, aluno, vai perceber, poxa vida, eu preciso entender um pouquinho de copy, eu preciso entender como é que se vende isso. Aí, opa, eu tenho a solução aqui. Tá aqui. De forma natural, você vai perceber, puxa vida, eu já tenho um produto, eu estou sendo até persuasivo, tá saindo algumas vendas, né, no orgânico, eu estou anunciando, mas eu preciso dar um passo seguinte. Aí é onde entra o tráfego pago. Aí daqui a pouco você percebe, poxa vida, eu estou deixando dinheiro na mesa, eu não estou usando e-mail marketing aqui, eu não estou. O que é que eu vou fazer? Vamos criar agora funis de vendas específicos para isso, aquilo, outro. Vamos rodar um funil de vendas de aquisição, um outro tipo de high ticket. Vamos agora trabalhar outros tipos de entrada de produtos. O que é que eu vou vender na sequência? Eu vou vender esse produto, depois eu vou vender esse outro. Isso é funil de vendas, são estratégias. E aí perceba que as pessoas vão aprendendo na prática, vão fazendo e vão sentindo a necessidade. É diferente. Há um crescimento bem visível nesse processo. E é isso que você tem que fazer. Ou então, muitas vezes, alguém vai chegar aqui, ó, na criação de produtos, ela já até domina alguma dessas coisas e já quer vir para cá. Ah, eu quero resolver de uma forma total esse meu problema aqui através da sua mentoria. E aí, onde as pessoas também vão pagar por uma mentoria, por uma consultoria sua. E tem pessoas que vão dizer, poxa vida, eu até estou começando a entender o que Pablo está dizendo aqui, mas ele precisaria de um acompanhamento mais individual. Tem como? Ah, tem sim. Eu tenho esse tipo aqui de produto que vai te ensinar isso aqui. Ó, vou ter essa jornada aqui. Essa mentoria ou essa consultoria está aqui. E aí sempre você tem que partir desse princípio. Né? Encontra o problema, depois de toda essa jornada aqui, de testar, de tentar entender se funciona ou não, mas sempre partir desse princípio. E o problema total, o que você vai resolver na totalidade ou parcialmente, vai ser um produto mais caro. High ticket de quanto, Pablo? Vai depender do seu nicho. Mas considera-se como high ticket, né? O ticket alto, acima de R$ 1.000. Mas
assim, principalmente para quem está no início, você pode até começar com um valor menor mesmo, para testar, para validar sua oferta, né? Sempre parta do princípio seguinte, sobre preço, né? Apesar que isso não é exatamente o objetivo dessa aula, a grande dica a grande sacada que eu posso dar para você sobre preço, quanto eu vou cobrar por determinado produto, quando você fizer a análise lá dado sua concorrência, né? Você vai analisar, e aí você for começar a testar, o que é que vai acontecer? Esse nível aqui, que é a copy, que é a persuasão, não vai estar tão apurado ainda, você vai ter dificuldades. Então, o que você vai ter que fazer no começo? Ter um produto com um ticket mais baixo, produto mais baratinho, abaixo de R$ 20, por exemplo, que vai ser mais fácil você vender esse produto, você aprender como é que se vende, a entender como é que funcionam as coisas, como é que funciona a plataforma, a questão dos clientes chegando até você com dúvidas, os tipos de dúvidas que vão chegar, e aí você vai começar a entender e perceber, poxa vida, agora eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. E aí, aos poucos, vai subindo o preço, vai melhorando o produto. Então, é melhor você ir crescendo o preço nesse ritmo do que, de repente, você começar. Ah, meu e-book vale R$ 43, vou vender a 43. E aí sua oferta não está validada, o seu processo não está, e aí toma demorar, toma você gastar tempo, dinheiro e nada de sair venda. Daqui a pouco sai uma venda e você já investiu 200 e saiu uma venda de 43. Olha o nó, entendeu? E aí vai aquela complicação. Então, começa com um valor mais baixo mesmo, vai testando, vai aprender a vender, e aí aos poucos vai crescendo. Então, essa é a grande sacada também que eu tenho para te trazer. Mas a grande ideia, o princípio mesmo assim, dos esses 6 passos aqui são extremamente importantes. Mas dentro desses 6, sobre a questão de ideia, o primeiro passo é colocar suas ideias no papel, certo? E quando passar por esse processo de validação, chegar aqui em problema, fazer isso. Sempre esse foco evita gravar, porque o que acontece? Às vezes o pessoal chega e vai grava, tem até uma ideia interessante, um problema para resolver no produto. Aí já se mete a gravar o curso gigante, isso, aquilo, outro, e quando vai ver, não é exatamente aquilo que o seu público precisava. E aí você também precificou errado. Precisa investir, como é um curso muito grande, o valor financeiro dele é maior, você também tem que investir mais no tráfego, você não tem essa grana toda. Então, uma coisa vai dificultando outra. Então, comece pequeno, comece a resolver pequenos problemas do problema principal. Essa, no final das contas, é o grande insight, né, da noite de hoje. Assim, eu gosto de ser um conteúdo mais condensado, mais objetivo. Se você prestar atenção, quem é do clube, que agora mudou o nome, não é mais Clube de Vendas Online, é Clube Start Digital, quem é do clube vai perceber que a última aula nós falamos sobre mix de produtos, né? Falamos um pouquinho sobre mix, cadê? Não sei o que, aqui tá o mix aqui. Não sei o que eu deixei a aula. Eu pensei que tinha deixado aqui. Mas é a aula sobre mix de produtos aqui. Até também dividir em passos, né? Então, um conteúdo complementa o outro, que são muito parecidos um com o outro. Eu falei lá dos pilares e tudo. Então, quem está com essa dificuldade sobre criação de produtos digitais e tudo, essas duas elas são imprescindíveis. Essa de hoje e uma anterior que eu falei sobre mix de produtos, porque é uma coisa extremamente nova que está surgindo. E essa ideia que eu estou trazendo para você aqui é uma ideia, junto com a aula anterior, do conceito de funil extremamente diferente. Um funil ramificado, não mais um funil, não mais um funil sequenciado. Em uma outra aula eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, que até 2020, mais ou menos, não faz tanto tempo assim, o processo de vendas online era basicamente funil sequenciado. Ainda se ensina e muita gente se utiliza desse processo, mas lá nos Estados Unidos, e está chegando agora aqui no Brasil, é um processo de funil em formato de mix, entrelaçado. Em uma outra aula eu falo um pouquinho mais.
Mas para a aula de hoje, é isso. Eu vou encerrar aqui. Vou deixar para o pessoal, pode ser que tenha alguma dúvida, eu não vou deixar na gravação. Mas é isso. Nos vemos na próxima aula.